5 empresas que distribuem dividendos crescentes há mais de 50 anos. Fala comigo, pessoal. Imaginem que você gostaria de ter um indicativo e que uma empresa ela vai durar para sempre. Ou então, se ela não for durar para sempre, mas pelo menos que ela dure o período que eu estou investindo. Tiago, de que forma eu posso fazer isso? Um grande indicativo de que uma empresa ela vai ter essa capacidade de durar é, primeiro, se ela conseguiu passar por diversas crises ao longo dos últimos anos, últimas décadas, e mesmo assim conseguiu distribuir parte do lucro para os seus acionistas. Por isso que quando a gente olha para uma Dividend King, uma empresa que cresce dividendos há mais de 50 anos, a gente tem um ótimo indicativo de que essas empresas provavelmente continuarão a perdurar para a frente. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os principais aspectos que norteiam algumas dessas empresas e a gente trouxe aqui 5 cases bem legais. Claro que nenhuma empresa é inquebrável, inclusive uma das empresas que eu vou trazer aqui passou por um momento de dificuldade e conseguiu se perpetuar, conseguiu sair do meio do caos. Então é importante que vocês sempre analisem vários outros critérios também. E se você também não quiser analisar a empresa de forma individual, tá tudo certo. Compra ETF, coloca na carteira e vai ser feliz sem precisar ficar olhando. Agora, se você gosta de estudar a empresa, você gosta de ter dividendos recorrentes na sua conta, se você é do time dividendos, tá aqui um ótimo conteúdo para vocês. Lembrando que eu já falei sobre dividendos em outros vídeos aqui, eu explico que não é a única forma de remuneração para o acionista. Se você está num momento da sua vida onde você tem bastante tempo para aportar, você ainda está começando, não necessariamente você precisa ter empresas mais focadas em dividendos na sua carteira. Você pode ter empresas mais focadas em crescimento, aquelas empresas que podem se valorizar mais. Pode ser uma boa para você, tá? Agora, se você está num estágio de vida onde você quer ter os dividendos caindo na sua conta, você já está numa fase mais de usufruto, ou então você gosta desse tipo de empresa, também não tem nada de errado nisso. Com certeza você vai gostar muito desse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Quinta empresa aqui da nossa lista, PepsiCo. Empresa que dispensa comentários, é a empresa mãe da Pepsi, refrigerantes que muitos de vocês já estão acostumados. Independentemente da preferência, se você gosta de Coca, se você gosta de Pepsi, a empresa perdura há mais de 50 anos distribuindo dividendos de forma crescente. E ela, além de ser uma empresa de bebidas, a PepsiCo também tem a parte de snacks, tem a parte de alimentação, claro, de produtos industrializados dentro da sua composição de receita. É uma empresa que tem uma diversificação bem interessante entre o que ela distribui de bebidas e o que ela distribui de snacks. A gente está falando, por exemplo, da marca Lay's, estamos falando de Doritos, Quaker, são grandes marcas. Empresa que dispensa comentários em termos de marca. Né? Tem um grande mercado para ser desenvolvido fora dos Estados Unidos. O principal mercado da PepsiCo é dentro do território norte-americano e eles têm uma estratégia para conseguir ampliar a sua gama de produtos em outros territórios emergentes como América Latina, como Ásia. Então ainda tem espaço sim para crescimento. A empresa ela deve continuar distribuindo dividendos aí crescentes para os próximos anos, já se perdurou no tempo e é claro que tem que se adaptar às novas tendências. A parte de snacks realmente tem uma pegada menos saudável, então é um processo de readaptação, como por exemplo os refrigerantes que tinham muito açúcar hoje estão trazendo uma pegada zero, é natural do mercado. Bom, saúde financeira, que é um ponto importante aqui, 2 quesitos, tá? Margem de lucratividade, saúde financeira, a gente vai bater um papo sobre isso para cada empresa. Vamos ver o da PepsiCo. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Em termos de distribuição de receita, a gente pode ver esse gráfico aqui. Parte de bebidas na América do Norte é a mais relevante, 30%. A gente tem Europa com 15%. E a gente tem a América Latina com apenas 12%. Então tem espaço para crescer no Oriente Médio e África, com 6%. América Latina e também tem também espaço para crescer, por exemplo, na Nova Zelândia, já é um mercado um pouco menor, mas a parte principalmente da Ásia Pacífico tem bastante espaço para a empresa conseguir trazer mais receita para dentro. E aí, em termos de saúde financeira, vamos lá. A empresa hoje tem uma dívida líquida bem equilibrada, 2,1 vezes EBITDA, ou seja, o resultado operacional EBITDA pagaria a dívida em um pouco mais de 2 anos. Basicamente isso.
tem uma margem líquida aí de 10%, tá? Ou seja, a empresa está redonda. É uma empresa mais voltada para consumo, é uma empresa que tem mais uma pegada mais lenta em termos de crescimento, porque distribui mais dividendos mesmo, já tem um market share sólido, mas ó, tem crescido receita aí mesmo sendo tão sólida, com décadas de funcionamento, 50 anos de crescimento de dividendos, cresce receita. Ó. Se a gente pegar 10 anos atrás, a receita da PepsiCo era de 63 bilhões de dólares e hoje a receita bateu em 91 bilhões de dólares. A empresa cresce mesmo sendo grande, tá bom? Vamos lá. Segunda empresa aqui do nosso estudo, Procter & Gamble. A empresa cresce dividendos há mais de 65 anos, a Procter & Gamble. É uma das maiores empresas de bens de consumo e ela é responsável por produtos do nosso dia a dia. A gente está falando de fraldas Pampers, para quem é pai sabe. A gente está falando de lâminas de barbear Gillette, estamos falando de Oral-B, consumo. A empresa ela tem uma cadeia logística bem distribuída, bem organizada, ela consegue distribuir seus produtos em mais de 190 países e diversas localidades do mundo. Tem conseguido trazer inteligência artificial para dentro da empresa para conseguir distribuir esses produtos de maneira eficiente, para poder equilibrar o que ela tem de construção de produto, mais aquilo que ela, em termos de logístico, mais o que ela recebe dos seus fornecedores. A inteligência artificial tem sido colocada para dentro da Procter & Gamble para melhorar e reduzir os custos logísticos, trazer mais gestão, melhorar a margem, tudo isso deve acontecer. Eu trouxe um estudo, inclusive, da Vanguard, falei sobre o ganho de produtividade que as inteligências artificiais vão trazer para a humanidade, principalmente a partir de 2030 até 2040, pelo menos quase 1% ao ano de ganho de produtividade, isso em 10 anos, é um baita de um desenvolvimento, tá? Procter & Gamble não está atrás, apesar de crescer dividendos há mais de 50, 60 anos, é uma empresa com mais de 100 anos de história. Vamos ver saúde financeira, né? Procter & Gamble. Como que tá a saúde financeira da companhia e as margens. Ó, a empresa ela foi criada, fundada há mais de 120 anos, 1905. Hoje vale quase 400 bilhões de dólares de valor de mercado. Distribuição aqui, ó. Ela distribui basicamente em alguns segmentos. Parte de casa, cuidado com a casa. Parte de bebês e cuidado com a família. Parte de beleza e saúde, tá? Então assim, tem diversificação bem interessante de receitas. Não vai ser afetado se caso um segmento seja mais penalizado por algum tipo de evento. Tá? Então, enfim, nesse quesito, ok. Margem líquida, 18%. Uma empresa do tamanho da Procter & Gamble, a gente está falando de consumo. Ter uma margem dessa é muito, muito tranquilo, tá? Uma dívida líquida de 24 bilhões de dólares, com um EBITDA de 23 bilhões de dólares, ou seja, em um ano, a empresa pagaria com a sua geração de caixa operacional, um pouco mais de um ano ela pagaria a sua dívida líquida, que hoje está a relação dívida líquida EBITDA, que é uma forma que a gente sempre olha para entender o nível de alavancagem da empresa, em 1,1 vez, tá? Se você ainda não sabe o que é um EBITDA, o EBITDA nada mais é do que o lucro operacional da empresa, tirando parte de despesas financeiras, tirando parte de depreciação e amortização, tirando imposto, só o que a receita menos custos e despesas geram ali, o lucro que a operação gera, tá? Então a gente compara geralmente o que a empresa tem de dívida líquida com o que ela gera de lucro operacional. Porque imagina que depois da parte operacional vem outros tipos de despesas que dá pra gente dar um jeito ali de desenrolar, tá? Então você consegue pagar a dívida líquida em um pouco mais de um ano, no caso da Procter & Gamble, tá? Excelente empresa em termos de margem, tem uma dívida muito equilibrada. Cara, distribuição de dividendos crescentes aí dispensa comentários. É absurdo o que a empresa consegue gerar de estabilidade para o investidor. Fechou, pessoal? Vamos lá. Terceira empresa da nossa lista, uma queridinha minha, eu gosto pra caramba desse case. Eu fiz um relatório aprofundado sobre essa empresa dentro lá do nosso Simpla Club, que é a Coca-Cola. Coca-Cola cresce dividendos há mais de 60 anos, tá? É uma das marcas mais reconhecidas e valiosas do mundo. Qualquer lugar que você vai no mundo, você acha uma Coca-Cola. A empresa ela conseguiu migrar daquela Coca sempre cheia de açúcar para Coca-Cola Zero, que mudou, revolucionou. Até várias nutricionistas fazem conteúdos falando de Coca Zero, em termos calóricos. Claro que a parte de saúde tem como fugir, porque existem componentes químicos dentro da Coca.
Mas essa parte de gordura, essa parte mais estética, resolveu o problema. E claro que a empresa ela tem uma resiliência absurda. Se a gente pegar quando o Warren Buffett comprou ela, sempre fala disso, né? Mas quando o Warren Buffett comprou ela no final da década de 80, e o quanto que ele recebeu de dividendos e o quanto que a empresa se valorizou nesse período também. Existem períodos, tá, que alguns setores crescem mais do que os outros. Isso é natural. Mas no caso da Coca, uma coisa muito louca que ela conseguiu foi ganhar margem de forma absurda. Se a gente comparar as margens da Coca e da PepsiCo, as margens da Coca são muito maiores, porque a empresa ela remodelou a sua operação, ela tirou da sua, ou pelo menos tirou grande parte, da sua responsabilidade a parte de engarrafamento. Ela terceirizou, então existem outras empresas de capital aberto, inclusive da Coca, que fazem essa parte de engarrafamento, e ela ficou exclusiva para construir marca, construir a parte de xaropes também, de fabricação de xaropes, que vai no refrigerante, vai, enfim, em outros produtos que a empresa tem hoje também. E a parte de engarrafamento era a parte mais custosa, a empresa tirou disso, caiu um pouco a receita nos últimos anos, natural, só que os lucros subiram, então você teve queda de receita, porque imagina que o faturamento que vinha, uma receita que ela vinha mais bruta, ela começou a vir um pouco mais líquida, porque você tirou ali alguns aspectos da venda direta, enfim, alguns aspectos operacionais, você teve uma queda de receita, certo? Pouca, mas teve. Só que você teve um ganho de margem. E aí tem um momento que a curva ela vira, onde você vai ter crescimento de receita, e aí você vai ter margens mais altas, e isso é absurdo. Vamos ver aqui alguns números da Coca-Cola para a gente conseguir exemplificar tudo isso em dados. Coca-Cola, empresa de bebidas, aqui ó, se a gente pegar a fundação dela, mais de 100 anos, 1919. Distribuição de receitas, tá? A empresa divide em regiões, a América do Norte tem 35% das receitas, a parte de Oriente Médio, Europa e África 17%, tem espaço ainda para crescimento aqui. A parte de bottling, ali a parte de engarrafamento 16%, Latim América 12%, e aí aqui tem a Ásia Pacífico com 11%, também tem espaço para crescimento. E tem a parte de Global Ventures, tem investimentos em outras empresas, como por exemplo o aporte que a companhia fez na Monster, tem uma grande participação na rede de energéticos Monster, a Coca-Cola. Tá? E aí tem uma sinergia também na parte de engarrafamento. Enfim, vamos para alguns números aqui, ó. Como eu falei para vocês, em 2015 a receita era de 44 bi. E a gente teve queda até 2021 de receita. Só que a gente teve um ganho de margem muito interessante. Ó. Se a gente pegar em 2015, 17% de margem, onde a empresa lucrou 7 bi. E aí a gente pegar aqui, ó, em 2021, com uma receita menor, 38 bi de receita, a empresa teve um lucro líquido de 9,7 bi, uma margem líquida de 25%, muito acima da PepsiCo, que tem a parte, claro, de alimentos, que acaba sendo mais custosa, com mais despesas. Então, assim, operacionalmente a Coca conseguiu se tornar mais eficiente. Lucro líquido batendo 10 bilhões de dólares no ano de 2023, 45 bi, falei de 23 porque é o último ano fechado, ainda tá para sair o quarto trimestre de 2024 para a gente ter noção. Mas se a gente pegar aí os primeiros 9 meses, já teve praticamente o mesmo lucro de 2023, então vai ser um lucro recorde. Margem 22%. Sim, empresa redondinha. Dívida líquida EBITDA caindo, se a gente fizer aqui uma comparação histórica, 1,8 vezes EBITDA, ou seja, lucro operacional de 15 bilhões e uma dívida de 28 bilhões. Em menos de 2 anos a empresa pagaria com seu lucro operacional a sua dívida líquida. Pessoal, tá legal esse conteúdo, hein? Você gosta de dividendos? Escreve aqui embaixo pra mim. Vamos para a nossa segunda empresa. Eu já até esqueci se eu comecei pela quinta. Bom, vamos lá. Quinta empresa, PepsiCo. Quarta empresa, Procter & Gamble. Terceira empresa, Coca-Cola. Segunda empresa, Johnson & Johnson. Fiz aqui de maneira alternada, tá? Johnson & Johnson distribui dividendos há mais de 60 anos, de forma crescente, consecutiva, tá? Empresa de saúde. Seu foco está em produtos farmacêuticos e produtos médicos. A parte de consumo já foi um segmento da Johnson & Johnson, onde tinha várias marcas populares, como Tylenol, Band-Aid, Licenine, mas a empresa resolveu destrinchar, fez um spin-off, criou uma outra empresa dentro só de consumo para poder ficar focada em produtos médicos e farmacêuticos, sempre foi a parte mais
relevante da Johnson Johnson, uma empresa de saúde mesmo, empresa farmacêutica que desenvolve remédio, que desenvolve produtos médicos também, tá? Vamos ver a saúde financeira da Johnson Johnson também, dispensa comentários, já foi primeira do nosso ranking aí durante bom tempo. Deixa eu colocar aqui a Johnson Johnson na tela para vocês. Vamos ver saúde financeira e distribuição de receitas. A empresa hoje mais focada, claro, nessa parte de drogas, vale 370 bilhões de dólares no mercado, tem mais de 130 anos. 1887 a fundação. Dispensa comentários. Você vê que todas essas empresas são mais de 100 anos de operação, pessoal. Então é por isso que elas são tão sólidas, né? Conseguiram se perpetuar ao longo de várias décadas. A Johnson Johnson, por exemplo, passou pela crise de 29, passou por 2008, passou pela crise lá de 70, crise do petróleo, passou por, enfim, diversas crises. Como é que ela distribui receita, como eu falei? Cara, essa parte de consumo saiu, tá? Aqui tá desatualizado. Mas basicamente, parte de produtos médicos e essa parte de medicina inovativa, aqui a gente está falando de parte farmacêutica, desenvolvimento de drogas, tá? É uma empresa que fatura aí pelo menos uns 100 bilhões de dólares. É bastante coisa, né? É bastante coisa. Se a gente pegar aqui, ó, em 2023, completo, 85 bi de dólares de receita. Só que aqui a gente pode ver que a receita caiu um pouco. Por quê? A gente tirou o consumo daqui. Então, naturalmente, a empresa ela vai ter um segmento a menos para ela focar e continuar crescendo. Então, você pode ver que a margem líquida explodiu, né? A gente foi por uma margem de 41 bi, de 41%. Essa margem ela não deve ficar nisso, existem algumas equivalências que foram feitas, mas de qualquer forma é uma empresa que dispensa comentários, né? É bem redondinha mesmo, Johnson Johnson. A gente pegar a dívida líquida EBITDA 0,27, ou seja, EBITDA de 23 bi com uma dívida de 6 bi. Tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Esse cálculo tá esquisito. Mas beleza, a gente pode ver aqui que a empresa gera 23 bi de EBITDA e tem uma dívida líquida de 6 bi. Assim, é uma empresa muito saudável. Muito saudável mesmo. Pessoal, essas tabelas aqui, normalmente esses sites, eles normalmente acertam, tá? O Fundamentei é um site muito bom. Mas é claro que existem, às vezes, algumas inconsistências, porque muitos dados são puxados automáticos, e aí às vezes você precisa fazer alguns ajustes. Por isso que a gente faz os nossos próprios estudos aqui de forma individual. Beleza? Johnson Johnson, nossa segunda empresa aqui da nossa lista. Agora a gente vai para a primeira empresa que distribui dividendos aí crescentes há mais de 65 anos, que é a 3M. 3M recentemente passou por algumas dificuldades, principalmente por parte de processos judiciais, e conseguiu fazer acordos, conseguiu distribuir a dívida aí para conseguir resolver esse processo para os próximos anos, e tá conseguindo se reestruturar e voltar a ser uma empresa que distribui dividendos assim de forma saudável, apesar dela ter passado por dificuldades, ela continua distribuindo dividendos, o que pode ser perigoso em determinados casos. E, enfim, é uma empresa industrial que precisa de capital intensivo, então o mercado penaliza também em alguns momentos isso, quando a gente tem taxas de juros mais altas e tudo mais. Mas basicamente, se você não sabe o que é a 3M, ela é responsável por fitas adesivas, aquela Scott, filtros de ar, tem, enfim, parte de segurança industrial, que foi um dos casos, né, de litígio lá, de problemas jurídicos que a empresa teve que enfim, resolver. Tem a parte de materiais médicos e também tem a parte de tecnologia, que tem desenvolvimentos, estudos para conseguir melhorar ali os seus produtos. Vamos ver a parte agora da empresa em relação ao seu balanço, como é que tá. É uma empresa que tem quase 100 anos, foi criada em 1929, perto da crise ali. Hoje vale 82 bi, é uma empresa que vale um pouco menos, mas ela foi penalizada bastante nos últimos anos por conta desses processos judiciais também. Você vê aqui, ela deu prejuízo e mesmo assim distribuiu dividendos. Teve que distribuir dividendos para continuar se mantendo uma empresa distribuidora de dividendos. Usou uma parte relevante do caixa, também estruturou dívida para conseguir fazer isso. E assim, ó, você pode ver que no final de 2024, já tem um ano completo aqui, a empresa conseguiu reduzir sua dívida líquida e voltou a dar lucro, tá? Teve uma receita um pouco menor, mas conseguiu ter eficiência operacional para se manter com uma margem líquida aí de 17%, uma empresa industrial com esse tipo de margem
é muito relevante nesse quesito. Tem um patrimônio líquido relativamente baixo, que também faz muita recompra, isso é comum. Mas assim, normal, tá? Passou por alguns problemas, aí teve imposto também que teve que resolver, teve prejuízo por conta disso, teve a parte operacional que teve que resolver também, mas continua distribuindo dividendos de forma crescente. É uma empresa com muita história. Uma empresa que, sim, você não vai ver a 3M crescendo aí 2 dígitos em termos de receita, em termos de valor de mercado, não é. Uma empresa mais estável, mas é uma empresa que, em termos de dividendos, tem um dividendo muito interessante, conseguiu diminuir dívida líquida EBITDA abaixo de 1. Então, tá mais saudável de novo, voltou a ser queridinha da galera. A gente fez recomendação lá dentro do Simpla Club. É uma ótima empresa no quesito dividendos. Agora, pessoal, em termos de dividendo, como eu já falei, não é a única forma de se remunerar. E assim, às vezes você vai investir numa empresa dessas e você vai ficar abaixo do índice, tá? O índice tende a crescer mais porque empresas de dividendos, elas são mais perenes, mas também elas crescem de uma forma mais tranquila, não é aquela forma absurda, não é aquele crescimento bizarro. Então, se você fizer uma comparação com o índice SP500, essas empresas elas vão ficar para trás, porque no SP500 você tem empresas disruptivas que fazem o índice subir e puxam para cima. Tá bom? Essas são as nossas 5 empresas distribuidoras de dividendos para 2025. A gente acredita que vão continuar distribuindo bons dividendos e crescem aí, são Dividend Kings. Essa sua distribuição de dividendos é mais de 50 anos, tá? Se você gostou desse conteúdo, tem um botãozinho aqui embaixo, aperta o like, não custa nada. E se você ainda não é inscrito no canal, você é maluco, clica aqui embaixo, se inscreve no canal. Fique por dentro de todos os conteúdos. Em breve eu vou fazer um conteúdo sobre bonds, corporate bonds, vou trazer aqui para vocês. Que aí você consegue ter um cupom, né, de recebimento aí de 6, 7, às vezes até 8% em dólar, tá? Tamo junto, pessoal. Vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês me acompanharem.